Boa tarde. A RUC, em parceria com a TVAC e o jornal A Cabra, promove hoje 2 debates com os candidatos aos corpos gerentes da Associação Académica de Coimbra. Daqui a pouco, pelas 9 da noite, acontece o frente a frente entre os candidatos à Direção-Geral, João Carvalho, da lista A, e Alexandre Amado, da lista C. Mas, por agora, passamos a emissão em direto para as cantinas do Colégio São Jerónimo, junto ao Departamento de Arquitetura da Universidade de Coimbra, para um debate entre os candidatos ao Conselho Fiscal, aliás, da Associação Académica de Coimbra, Miguel Mestre, pela lista A, e Érico Jorge, cabeça de lista da C. Um debate moderado por Camila Vidal e Pedro Gonçalves Santos. Vamos então em direto para o debate. A nossa posição é ser contra esta questão da fundação, também e devido aos perigos inerentes que podem existir a vários níveis e que podem pôr em causa a Universidade de Coimbra. Por outro lado, também uma das nossas bandeiras mais ligadas, se calhar até a esta questão do Conselho Fiscal, trata exatamente da necessidade de transparência e também de mais proximidade que é necessária a um órgão deste tipo, de ligação de mais ligação aos estudantes, e nesse sentido estas podem ser uma mais abstrata e outra mais concreta sobre esta questão do Conselho Geral, as grandes bandeiras, entre mais algumas. Lista C. Boa noite a todos. Começo por saudar a mesa, os órgãos de imprensa da casa e a plateia em geral. As bandeiras da lista C são o rigor, a transparência, a equidade, o consenso e o bom senso. Rigor na fiscalização e no controle das obrigações estatutárias e fiscais dos núcleos, secções e da própria Direção-Geral. Queremos equidade e transparência na jurisdição e na vertente decisória de qualquer caso ou processo de incumprimento estatutário, e defendemos também que isto só pode ser ligado com consenso e bom senso, principalmente dentro, mas também fora do próprio Conselho Fiscal, isto especialmente a quando da eventual entrada dos novos estatutos da Associação Académica de Coimbra. Passando para a segunda pergunta, qual é, na vossa ótica, como é que deve ser a influência do Conselho Fiscal? Se deve ter uma intervenção mais ativa ou deve apenas intervir excepcionalmente? Mais uma vez começa a listar. Obrigado. Na nossa perspectiva, o Conselho Fiscal deve funcionar como uma ajuda ou seja, aos núcleos, às secções, naquilo que os próprios estatutos permitem de ajudar, ou seja, não deve ser visto como um órgão que atua só em determinadas situações, mas que tem um papel ativo também mais cotidiano, por assim dizer, pode ser esta a expressão, mas que sirva também para ajudar ou seja, estas várias secções, os núcleos, e depois também por os estudantes em geral. Lista C. A nosso ver, o Conselho Fiscal pode ter uma influência direta, por exemplo, a nível financeiro. Um Conselho Fiscal atento a qualquer irregularidade fiscal pode, de um modo preventivo, fazer toda a diferença, alertando a Direção-Geral para um presumível atentado à sustentabilidade financeira da própria Direção-Geral ou da Associação Académica de Coimbra. Por exemplo, também a nível disciplinar e de processos disciplinares, o Conselho Fiscal deve sempre deixar bem claro e bem presente a todos os seus associados que estes possam sempre recorrer a ele, sempre que necessitarem, sempre que se sentirem lesados nos seus direitos, e que terão uma resposta pronta e justa. Obrigada. Como é que avaliam a gestão financeira da Associação Académica de Coimbra no todo? Lista C primeiro agora. Não nos cabe a nós julgar as tomadas de decisões de cariz de contabilidade, de tesouraria da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra.
temos apenas o poder de emitir, a competência de emitir o parecer relativamente ao relatório anual do relatório anual e contas, e a nível de tesouraria, o máximo que poderemos fazer é relatar, tal como eu disse anteriormente, qualquer presumível atentado à centralidade financeira. Obrigada. Lista A. Portanto, lá está. Neste caso, eu próprio não conheço o que é que tem sido a própria gestão, mas pronto, também muito neste sentido, deve caber também ao Conselho Fiscal prever e prevenir este tipo de situações, se bem que, pronto, lá está, pronto, me vendo em concreto é que pode ser mais fácil discutir isto, mas pronto, um bocado neste registro. Ainda está a acontecer a revisão dos estatutos da Associação Académica de Coimbra. Quais é que são, na vossa ótica do Conselho Fiscal, os principais pontos a rever neste documento, lista C? Bom, existe uma Assembleia que é destacada apenas para a revisão dos estatutos da Associação Académica de Coimbra. Nós, como Conselho Fiscal, como órgão, não temos influência direta sobre a revisão. Segundo os atuais estatutos, podemos ter uma pessoa da nossa equipa quando há eleições, mas uma das propostas que há da nossa parte para a revisão dos estatutos seria, por exemplo, na criação de uma sala para o Conselho Fiscal na Associação Académica de Coimbra, para que possamos receber condignamente qualquer pessoa, qualquer estudante, qualquer sócio, qualquer pessoa que se sinta uma vez mais lesada nos seus direitos, ou até mesmo quem esteja a ser acusado, para que possamos receber essas pessoas condignamente. Temos ainda outra sugestão que gostaríamos de fazer, ainda muito ligada também dentro do Conselho Fiscal, que é haver uma separação de competências dentro do próprio Conselho Fiscal, em que não possa haver intromissão nem da parte acusadora na parte decisória, nem vice-versa. Obrigada, lista. Desculpa. No que toca a esta revisão dos estatutos, aqui acho que, para além dessas possíveis alterações que haja, eu acho que há aqui nos estatutos atuais uma série de coisas que acho que também tem que caber ao Conselho Fiscal, como esse papel de poder garantir, e pronto, lá está, nesta perspectiva, sendo aqui no essencial, até na própria parte das competências do próprio Conselho Fiscal, ou seja, um aprofundamento, se calhar até neste sentido, no que, quando se fala aqui no artigo 59, na linha B, desta divulgação adequada das deliberações, e nesse sentido também, na perspectiva de haver esta maior proximidade, acho que tem de haver aqui podendo haver aqui uma série de mecanismos até descritos, mas que efetivem esta proximidade, mais nestas questões do Conselho Fiscal. Também também é importante salientar que há aqui também no artigo 3 um ponto também bastante importante, que é, e que também deve reger o trabalho da Comissão Fiscal, peço desculpa, enganei-me, portanto, que esta é a linha F do artigo 3, que é orientar a sua ação com vista à concretização do ensino público gratuito e de qualidade. Portanto, acho que nos possíveis alterações que possa haver, acho que há aqui, tão como estes, certos pontos que se devem garantir que são efetivados e que transpareçam depois também nestes estatutos.
Ainda no tema da revisão estatutária, um dos pontos que abordámos no debate do ano passado foi a obrigatoriedade da direção de uma secção ser constituída por 50% mais alunos da Universidade de Coimbra, ou seja, sócios efetivos da Associação Académica de Coimbra. Sendo que o panorama das secções culturais e desportivas é tão diversificado a nível dos seus associados, sejam alunos efetivos da Universidade de Coimbra, do Politécnico e do ensino secundário, acham que este ponto deverá ser mantido ou alterado? Começando com a lista A. Portanto, neste caso particular das secções, eu acho que deve-se também olhar um plano também mais geral daquilo que também é a própria oferta destas secções culturais e também fora da faculdade. Se calhar ao dia de hoje, sendo a oferta fora em certas modalidades ou outro tipo de coisas, podendo ser mais reduzida, pode fazer sentido que haja uma abertura maior a alunos do Politécnico, do ensino secundário, tendo esta perspectiva mais alargada do que é, ou seja, num trabalho se calhar até mais para a comunidade, também por parte destes organismos. Lista C? Bom, é óbvio que todos nós nos preocupamos e estamos aqui exatamente para defender os estatutos, os nossos estatutos e os nossos sócios, e é óbvio também pelo nome que queremos uma associação académica. Os estatutos são claros neste aspecto. Agora, cabe-nos a nós também ter, e é uma das nossas bandeiras, ter o bom senso e haver equidade aqui, porque ninguém aqui quer extinguir ou dissolver uma secção por um alegado desinteresse por parte dos estudantes integrarem as secções. Acho que não deve ser impedimento, não deveria ser impedimento para o trabalho de quem quer que fosse. Obrigado. Se há convergência nas propostas de ambas as listas, é que este organismo, o Conselho Fiscal, deve ser um pouco mais transparente. O que é que vocês entendem por transparência e onde é que acham que tem havido falta de transparência? Mais uma vez começa a lista A. No que toca à questão de mais transparência, eu acho que essencialmente prende-se com a questão da proximidade. Ou seja, ser um organismo que, dentro daquilo que os estatutos permitam, que tenha uma presença, um contacto bastante direto, regular, expressivo junto dos estudantes, e acho que a questão da transparência parte também dos próprios estudantes perceberem para que é que serve o determinado organismo e da sua preocupação e até a intervenção junto desse determinado organismo. Portanto, acho que na questão da transparência empreende-se muito por aqui. No que toca à segunda parte da questão, acho que peço desculpa, pode-se prender muitas vezes ou seja, devido a esta falta de proximidade e por vezes estas deliberações não serem tão amplamente e atempadamente feitas públicas, por assim dizer, pode levar a que haja esta dificuldade em perceber da transparência ou não do determinado assunto. Isto assim? No entender da lista C, a transparência sempre foi algo que pautou os conselhos fiscais que por aqui passaram nesta casa. Acho que a informação sempre chegou atempadamente aos olhos e aos ouvidos dos nossos sócios. Temos um edital na nossa própria associação académica, é visível a todos, é acessível a todos, e acho que relativamente a isso, acho que só mesmo quem não se interessa assim tanto é que se pode queixar da falta de informação e da sua acessibilidade.
Obrigada. Como é que avaliam a gestão do mandato anterior do Conselho Fiscal, em especial na questão do processo da secção de Cultura Física, aqui só em relação à fase de inquérito e de apuramento e responsabilidades? Este processo não é inédito no Conselho Fiscal e na Associação Académica de Coimbra, mas de certo foi mediático. Este trabalho investigativo do Conselho Fiscal é para vocês uma prioridade? Lista C. Acho que deve ser sempre uma prioridade pegarmos nos maiores problemas, chamemos-lhe assim, que foram deixados pelo mandato anterior, neste caso. Quanto ao trabalho realizado pelo Conselho Fiscal Missionário, acho que é um trabalho que é difícil de julgar, muito do trabalho é feito à porta fechada. Nós, aliás, como mandam os estatutos, o Conselho Fiscal tem a competência de divulgar as suas deliberações. No entanto, tudo o que acontece até chegarmos a essas deliberações efetivas, pouco sai cá para fora. No entanto, acho que é um trabalho que deve ser reconhecido, tem todo o seu mérito e não deve ser deixado ir em vão. Ali está, Miguel. Pronto, nesta questão de se... Pode só pedir pergunta, por favor? Como é que avaliam a gestão do mandato anterior do Conselho Fiscal, em especial na questão do processo da secção de Cultura Física, aqui só sobre a fase de inquérito e apuramento de responsabilidades? Disse que este não é um processo inédito na Associação Académica de Coimbra, mas foi mediático, e eu pergunto se este lado mais investigativo do trabalho do Conselho Fiscal é a prioridade para vocês. O trabalho a prioridade do Conselho Fiscal deve ser fazer cumprir e fazer cumprir os estatutos, pronto, e usando os mecanismos que os próprios estatutos permitem ao Conselho Fiscal para apurar portanto, a verdade e o que se passou nessa questão em particular. A partir daí, pronto, lá está, muito esse trabalho pode não ser visível no dia a dia, mas acho que ainda assim teve, pronto, foi o trabalho que foi feito, foi o que foi feito. Não é assim tão comum este tipo de assunto chegar à Assembleia Magna de Recurso. Eu pergunto como é que vocês viram este processo. Se a questão é como é que o acompanhamos e a forma como podemos ter conhecimento de tudo, nós seguimos sempre os órgãos de comunicação social da Casa, e toda a informação que temos recebido provém daí. É uma informação que, como disse ainda há bocado, é acessível a todos, e penso que no final disto tudo o Conselho Fiscal conseguiu efetivamente marcar uma posição. Não digo que seja correta ou incorreta, não estive dentro do processo, portanto não sei, não consigo apurar toda a veracidade da questão, mas tenho a certeza que quando eu e a minha equipa, se ganharmos, quando tomarmos posse, há de ser uma das primeiras coisas em que vamos pegar e vamos apurar toda a sua veracidade. Ali está. Bem, também lá está, portanto, aqui que foi dito e que, pronto, dos factos relacionados com isto, acho que pronto, acho que a gente vê, ou seja, que aqui neste caso, perante os factos, a Comissão fez o seu trabalho, pronto, com os fins que teve, pronto, e a partir daí acho que é uma coisa que, pronto, também não estando muito dentro, tenho alguma dificuldade também em entrar muito neste assunto, mas pronto, é um bocado isto. Obrigada. Na questão que ficamos agora, falámos da fase de inquérito deste processo. Passando agora à fase de recurso, da Assembleia Magna de Recurso, como é que avaliou o decorrer destas magnas? E sendo que não houve quórum e houve umas certas trocas de acusações, como é que teriam atuado nesta situação e teriam gerido o assunto de forma a não ter que chegar à magna? Começando com a lista... peço desculpa. Lista bem,
Acho que isto, pronto, depende muito também de conhecer o caso em concreto ou não. Pronto. Dentro daquilo que acho que, por um lado, para que não tenha de chegar a esta questão, pronto, acho que tinha, averiguando os factos através dos próprios mecanismos do órgão, o órgão tem as suas competências que pode, perante a verdade e neste caso os factos, de poder agir em concordância com isso. Também é facto que esta Assembleia de Recurso existe, portanto é um direito também que está nesta questão dos estatutos, portanto mesmo que seja, podendo ser a decisão mais acertada em termos de o que é que são os factos, esta questão desta questão em causa, poderem ir à Assembleia de Recurso, acho que não sei, posso não ter percebido bem a pergunta, mas acho que não era propriamente de evitar ou não a questão de ir à Assembleia Magna. Acho que havendo esta possibilidade e este recurso sendo possível, acho que pronto, como está nos estatutos, pode ser feito. Isto assim? A nosso ver, não havia qualquer necessidade de termos chegado a uma situação tão extrema. Acho que os estatutos são bastante claros naquilo que são as competências de cada órgão. Acho que um Conselho Fiscal tem sempre que ter uma posição bem definida, seja onde for, e tem que levar tudo direitinho a nível estatutário. Não há maneira de fugir. A lei é clara, os nossos estatutos são bastante claros. Segundo as informações que provêm dos órgãos de comunicação social da Casa, o Conselho Fiscal, na sua admissão, teve o processo correto a nível estatutário. Tudo que veio depois e durante todo esse processo, acho que foi uma falta de entendimento de todas as partes, que eu não consigo sinceramente dizer se são duas ou se são mais, mas com certeza foi uma falta de entendimento em todas as partes. Ainda nessa falta de entendimento, segundo o Conselho Fiscal, houve interferência da Direção-Geral no processo, que contra a vontade do Conselho decidiu largar o processo judicial e fazer um acordo com os sócios. Peço desculpa. Como é que comentam esta eventual interferência da DG no processo movido pelo Conselho Fiscal? Começa a lista A. Bem, eu acho que tem de haver uma separação entre os órgãos, não é? Portanto, nesse sentido, acho que esta questão, ou seja, tendo o Conselho Fiscal ter tomado esta posição e apurado os factos que apurou, acho que a DG tinha de atuar em concordância também com aquilo que foram os factos apurados e com aquilo que está previsto nos estatutos e da sua, ou seja, não cumprimento dos estatutos. Isto assim? É como eu já disse anteriormente, os estatutos são bastante claros naquilo que são as competências de cada órgão. Cabe a todos os sócios e a todas as entidades respeitar os estatutos, e só assim é que poderemos chegar a uma Associação Académica de Coimbra saudável e com a sua devida longevidade. O Conselho Fiscal anterior e ainda vigente mostrou a intenção de demissão depois do desfecho deste processo. Como sabem, a presença de um órgão demissionário sem substituição durante várias semanas pode ter, ou teve, quais consequências para a estrutura estudantil e seccionistas? Lista A. Eu acho que pode pôr em causa, já foi aqui levantado, esta questão, não havendo este órgão fiscalizador, em toda a atividade pode haver pode-se levantar esta questão da falta de transparência, que não tendo este órgão a fiscalizar na prática, pode levar, portanto, a que seja suscitado em várias questões esta questão da transparência, e pode levantar uma série de problemas até
desde a própria compreensão de para que é que serve este órgão, se é igual ou não ele existir ou não, até outros problemas, até se calhar mais sérios, mais num plano mais jurídico. Obrigada. Lista C. Lista A. Lista C. Não confundi. Eu troquei há pouco, era suposto ter sido ao contrário. Ok, não há problema. Bom, no nosso entender, a ausência de um Conselho Fiscal é claramente algo catastrófico, assim como a ausência de qualquer órgão desta casa. Agora, se efetivamente houve intenção de demissão por parte do Conselho Fiscal, os estatutos dizem que nenhum órgão tem o poder de aceitar ou não, que a mesa da Assembleia Magna não tem o poder de aceitar ou não, nem a Direção-Geral tem o poder de aceitar ou não a demissão do Conselho Fiscal, e portanto os estatutos são bastante claros neste aspecto. Isso é só uma questão de respeitá-los e tomar os devidos procedimentos. Estamos a chegar ao fim. De forma mais geral, pontos positivos e negativos do mandato do Conselho Fiscal anterior, lista C agora. Ora bem, o ponto negativo, comecemos por aí, como é claro, o facto de ter havido a demissão. Fica na opinião de cada um, mas nós, enquanto lista C, defendemos que sempre que o Conselho Fiscal tiver uma decisão, vamos levar a discussão até ao fim. Vamos tentar levar a discussão se houver necessidade, se houver estrita necessidade, porque os estatutos não obrigam a tal. Vamos aos estudantes e aos sócios talvez apurar verdades. O Conselho Fiscal tem essa competência. E como ponto positivo, sem sombra de dúvida, o facto do Conselho Fiscal ter marcado a sua posição e de se ter feito ouvir. Lista. Pronto, também neste sentido acho que pode ter funcionado com a questão ligada aqui ao processo já referido, ou seja, este apuramento de facto, ou seja, a sua atividade concreta, mas acho que um ponto também ainda ligado a isto menos positivo ou seja, a questão da demissão, mas pronto, acho que aqui há todo acho que é um ponto menos positivo num plano mais amplo, porque houve aqui, lá está, esta articulação entre estes dois, entre a questão da DG e do próprio Conselho Fiscal, que acho que são, pronto, é um ponto negativo neste último mandato. Obrigada, Pedro. Estando agora a terminar o debate, deixamos um breve espaço para considerações finais por parte de ambas as listas. Temos tempo, não é preciso ser breve. Pronto. Não tão breve tempo para considerações finais. Lista aí. Começa. Então, acho que no essencial, acho que no ponto de vista da lista A, acho que é necessário que haja um conhecimento maior sobre o que é que, não só deste organismo, mas do organismo em geral, mas pronto, falando aqui em particular do Conselho Fiscal, de uma ligação maior, ou seja, mais atividade pode não ser muito positivo, mas que esta atividade seja que seja pública, que esteja junto dos estudantes, seja um organismo que apesar da especificidade do seu trabalho não esteja só junto a um gabinete, que também não seja visto como um organismo do género que só atua quando há algo que esteja a correr muito mal, mas que funcione também como uma garantia para os estudantes e que funcione também como uma garantia para o bom funcionamento dos restantes órgãos das restantes no restante dia a dia. Pronto, aí acho que no essencial para este organismo, acho que tendo em conta aqui que são os estatutos ao dia de hoje, e também fazendo referência àquilo que eu já falei há bocado, garantir aqui uma série de pontos que a lista considera
essenciais para a vida da associação académica. Portanto, e nesse sentido, porque eu já referi, não vou estar aqui a repetir, mas no essencial, este aqui do artigo 3 da linha F, de garantir, pronto, que isto é muito amplo, mas que acho que tem que ser a grande linha orientadora do trabalho do Conselho Fiscal, para além dos respeito aos estatutos. Isto assim? Bom, o que eu tenho a dizer é que nós somos a lista C e os nossos pilares são o rigor, a transparência, a equidade, o consenso e o bom senso. Sabemos perfeitamente a importância do órgão, sabemos perfeitamente a relevância do órgão, sabemos ainda mais a importância e a relevância da nossa casa, da Associação Académica de Coimbra, e hoje, diante de todos vós, aqui, nós, lista C, assumimos o compromisso, claro, se todos vocês nos deixarem, assumimos o compromisso de defender os estatutos e os estudantes da Associação Académica de Coimbra. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Terminamos assim o debate para o Conselho Fiscal. Agradecemos aos convidados de ambas as listas. Cobertura eleitoral na Rádio Universidade de Coimbra, TVAC e Jornal Universitário A Cabra retoma hoje às 9 da noite com os representantes para a Direção-Geral. Podem continuar a acompanhar-nos em 107.9 ou em RUC.fm e na TVAC em tvac.net e no Jornal A Cabra em acabra.pt. Muito obrigado a todos os presentes e voltamos às 9 da noite.